O ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre a investigação da Polícia Federal que terminou no indiciamento dele. Jair Bolsonaro e os bastidores de um terceiro indiciamento. O que está em jogo para o ex-presidente e para o Brasil? Em mais um episódio polêmico na política brasileira, Jair Bolsonaro enfrenta novas acusações graves. Durante uma coletiva de imprensa, ele rebateu com força o indiciamento pela Polícia Federal, que aponta supostos crimes como organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A base dessas acusações? Um documento que, segundo a PF, poderia evidenciar planos para barrar a posse de Lula em 2022. Os nomes citados incluem aliados próximos, como o general Braga Neto, e outros pilares do bolsonarismo, levando o caso para um novo patamar de tensão. Durante a coletiva, Bolsonaro desafiou frontalmente os argumentos apresentados, classificando as investigações como uma perseguição política sem precedentes. Ele reiterou seu papel como líder conservador e acusou seus opositores de orquestrarem um plano para minar não apenas sua confiança, mas também a força de sua base popular, que permanece sólida e volca. Mas o que isso significa para o cenário político? Este é apenas mais um capítulo de uma guerra ideológica, ou a ponta de um iceberg, que pode comprometer suas aspirações para 2026. Muitos acreditam que há um projeto político por trás dessas acusações, com o objetivo de afastar Bolsonaro das disputas eleitorais futuras. Por outro lado, os críticos do ex-presidente afirmam que as provas contra ele são contundentes e representam uma ameaça real à democracia brasileira. E você, o que pensa sobre tudo isso? A justiça está sendo instrumentalizada ou Bolsonaro precisa responder por suas ações e escolhas durante e após seu mandato? Assista até o final para uma análise aprofundada e imparcial desse caso, que está confundindo com os ânimos do país e reacendendo debates sobre os limites do poder e da justiça no Brasil. Que foi questionada a minha eleição. E o TSE deu uma celeridade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, um delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Bem, eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. O ano de 21, o Parlamento, a Câmara dos Deputados Especial, voltou a discutir a PEC do voto impresso. A presidente, ou autora, a Bia Kicis, deputada Bia Kicis aqui do DF. Ali, então, alguém falou desse inquérito, 1361. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos votaram sim, para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados. E, obviamente, era um documento ostensivo. Até para mim chegou uma cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361, novembro de 2018, PF, aberto de ofício praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí começam os problemas. Por enquanto, esse inquérito não estava tendo grande divulgação, mas o ministro Barroso foi à Câmara conversar com os líderes partidários. Os líderes, no dia seguinte, trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como independe isso apenas da comissão, o Arthur Lira avocou para o plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mas detalhe, depois da reunião do senhor Fachin com embaixadores, que essa política é privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ofício, ao senhor ministro Fachin
a comparecer no Alvorada. Convidei ele para comparecer no Alvorada. Eu vejo com naturalidade a entrevista do presidente. Não resta dúvida qual é o objetivo. O objetivo é ele se defender das acusações gravíssimas que foram feitas a ele. E também contra o que a gente viu nos últimos dias. A gente viu uma parte da mídia processando, julgando e condenando antecipadamente todas as figuras envolvidas nesse episódio. Eu lembro que é a mesma mídia que, quando mostra o caso de um bandido assaltando alguém com a arma na cabeça, trata esse bandido como suspeito. Essa mídia está tratando todos os envolvidos nesse caso como golpistas. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021, no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, e fala: missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poderes para quebrar o sigilo do Benedito, quem sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá. E eu consegui, inclusive, pesca probatória, ele fez à vontade, praticou a pesca probatória, mas abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse com alguém do meu lado, seria o quê? Esse pequeno trecho que ouvimos aqui me faz parecer que o ex-presidente Jair Bolsonaro está indo para o tudo ou nada. Porque se defender, dizer que, enfim, as falas e gravações estão fora de contexto, dizer ali o ponto de vista dele é uma coisa. Mas ele está indo para o confronto direto com dois ministros, um do STJ, ministro Benedito, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de forma muito clara, direta, fazendo acusações muito diretas, dizendo que tem que quebrar o sigilo do ministro Benedito Gonçalves. Então, ele está se colocando numa posição de beligerância total. Isso é uma estratégia de defesa combinada com o advogado dele? Duvido muito. Ele está pensando apenas na política.